Olá para todos e vamos a mais um estudo. Jesus disse para a mulher samaritana que nem neste monte e nem em Jerusalém, no templo, mas os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. O que isso significa? Os samaritanos adoraram no monte e os judeus no templo. Será se Jesus quis dizer que não haveria mais necessidade de templo, de adorar no templo? Se os verdadeiros adoradores não adorariam nem no monte e nem em Jerusalém, será se não há mais necessidade de templos? Quando o templo de Jerusalém foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, não foi construído outro. A igreja primitiva não tinha templo, eles se reuniam em qualquer lugar, como nas casas, por exemplo. As reuniões aconteciam com simplicidade, com o objetivo de orar, partir o pão, partilhar a comunhão e a doutrina. Igreja na Bíblia não se refere a denominações religiosas como é chamado hoje. Igrejas são pessoas reunidas, formando o corpo de Cristo. No tempo da igreja primitiva não existia denominações como existe hoje. Existia o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo tinha as sinagogas, que é o templo dos judeus, daqueles que não acreditam que este que veio era o Cristo, que inclusive ainda existe até hoje o judaísmo, que cultuam a Deus nas sinagogas, ainda hoje. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes e prossegue até hoje. Era no templo de Jerusalém que o povo se reunia até ser destruído. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia, reunião. O significado também, eklésia, é chamado para fora. Os discípulos de Jesus eram chamados para fora de suas casas para se reunirem nas ruas e praças e levar as boas novas aos perdidos. As igrejas evangélicas surgiram no século XVI, a partir do movimento protestante iniciado em 1517 pelo monge católico Martinho Lutero. A Igreja Católica no quarto século, por aí terceiro, quarto século, onde começou suas heresias inventadas em concílios e que prossegue até hoje. Será se as denominações religiosas não são aprovadas por Deus? Eu creio que é assim, exceto falsas religiões e também igrejas mal intencionadas, onde o foco é pegar dinheiro. E aqui no Brasil isso tem de sobra. Quando Jesus disse à mulher samaritana, nem neste monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, isso foi em resposta ao que ela disse. O assunto não era que não deveriam mais haver templos, ou que não haveria necessidade nenhuma disso. O assunto não era esse. Deus não está confinado num lugar específico. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e depois o templo de Salomão, mas como um lugar de se reunir para cultuar a Deus. E também não significava que Deus estava somente ali. Da mesma forma que hoje pode se reunir nas casas, pode também se reunir no templo, que chamamos de igrejas. As pessoas são o corpo de Cristo quando estão reunidas. Jesus é a cabeça da igreja e os cristãos fazem parte do corpo de Cristo. Se estiverem fora, não pertence ao corpo de Cristo. Por exemplo, meu braço é membro do meu corpo, porque está ligado a ele, está ligado ao meu corpo. Se eu tiver que amputar o meu braço, ele não fará mais parte do meu corpo. Assim são as pessoas, juntas, ligadas ao corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Os salvos fazem parte do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. Quando estão unidos à igreja, o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, verso 26,
Diz para não deixar de reunir como igreja. A igreja primitiva se reunia. Este é um princípio. Reunir. Assembleia, reunião. Não pode deixar de congregar. Congregar, todos juntos. Cultuar a Deus juntos. A salvação não está ligado à denominação. Mas Jesus deu dons espirituais para a igreja. Sozinho não tem onde usar os dons. Vai pregar para quem? Vai profetizar para quem? Não tem. Não tem como se batizar e nem participar da ceia sozinho. Mas não significa que a salvação esteja vinculada a denominações religiosas. Ou então, se não frequentar a igreja, não tem salvação. Até porque frequentar em pecado, Deus não recebe o culto desta pessoa. Está perdendo todo o tempo. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.